Bom, depois daquele sufoco, um jogo meio inesperado de pré-Libertadores contra a Universidade Central, o Corinthians foi muito tranquilo, dominou a partida, fez 2-0, sem muito esforço, jogando um futebol interessante e o Mirassol em momento algum ameaçou, Rony. O Mirassol foi um time de guerreiro em campo, né? Que eles correram, tiveram que correr. Agora, o que surpreendeu foi a escalação do Ramon Dias, né? Com o Gustavo e com o Félix Torres na defesa e deixando o Garro no banco, né? O Biduzinho de um lado, o Mateuzinho do outro, o Garro no banco, né? Um ataque com o Memphis Depay ali e o Yuri Alberto, que todo mundo já conhece. Agora, quando ele entra com essa escalação, ele chama o time adversário, né? Quando você vê uma zaga... O Gustavo até que foi bem, o Gustavo Henrique foi bem, porque na bola alta ele foi bem. E o time pressionando mais, porque não tinha o Garro na frente com uma qualidade. Eu acho que ele deve estar pensando já no jogo de quarta-feira, isso é ruim. Quando você está em duas competições, é ruim você começar a pensar no outro jogo. Eu acho que o mais importante é você pensar nos 90 minutos do que você pode produzir. Eu acho que ele também, depois, quando terminou o jogo, uma coisa importantíssima, que nós ficamos lá batendo um papo, falando sobre o jogo, e nós vimos alguns jogadores voltando ao gramado para fazer um trabalho físico. Então isso já diz muito por que ele não coloca alguns jogadores em campo, porque tem jogador que está abaixo da média. Ontem 5 ou 6 jogadores treinando ali, deu para reconhecer alguns, outros não. Mas a verdade é que nessa dificuldade que o Ramon está tendo para escalar o time, ele está mexendo muito na zaga, no setor defensivo que está sofrendo muitos gols. Ontem não sofreu. E aí é que tá, tomou 3 gols essa Universidade Central em 2 jogos da Venezuela. E aí você agora muda a zaga e não toma gols. É um bom sintoma. Ah, mas foi um jogo só. Não, mas era um jogo decisivo. Valia a vaga na semifinal do Campeonato Paulista contra uma equipe de Série A. O Mirassol, na minha opinião, vai ter que contratar muito. Vai ter que se reformular. Para começar, vai ter que trazer um treinador diferente. E ontem, na minha opinião, o Corinthians foi dominante. Ah, uma ou outra chance, correria do Mirassol e só. Foi correria do Mirassol, foram guerreiros, por isso que eu falei. Agora, a verdade é uma só. O Campeonato Brasileiro, esse time do Mirassol aí, se não contratar, o que você falou, de 10 a 11 jogadores... Pelo nível do que a gente tem visto, de outros times também, futebol carioca, paulista, gaúcho, enfim, acho que tem que começar a abrir o olho. Agora, o que eu gostei também, quando eu vi a escalação, me chamou a atenção Romero e não Garro. E é isso que eu queria que você comentasse. O Romero, inclusive, abriu o placar. Então, além de abrir o placar, ele é um cara que cheira gol, né? Isso é importantíssimo. Ainda mais na arena, você não pode abrir mão. Artilheiro da arena do século. Não pode abrir mão. Daqui a pouco, se é aquele cruzamento dentro da área, um cruzamento baixo que ele acaba pegando e saindo no gol, todo mundo, quem fez o gol? Quem fez o gol? Romero. Ele aparece nesse momento. E o treinador vai ter que pensar agora aí, daqui pra frente, no que vai fazer com o Romero, porque não vai dar pra deixar ele só no banco. Ele pode até ter um esquema diferenciado com o Garro, com o Memphis Depay, e também o Thales. O Thales está precisando de mais rodadas. Mas não tem lugar para todo mundo. Então, vai ter que... O certo, o bom treinador fala, pode dar 100%, 45 minutos, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Porque eu vou ter que mexer. Quando você tem um grupo bom e da forma que ele está analisando o grupo, ele pode deixar todo mundo em alerta. E isso é bom para quem? Para o grupo do Corinthians. Salve, nação alvinegra, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos repercutir, reagir o vídeo do Jogo Aberto, onde Renata Fã e Ronaldo Giovanelli analisa a partida do Corinthians ontem contra o Mirassol na Neoquímica Arena pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, onde o Corinthians venceu por 2-0, gol de Romero, que foi muito elogiado por Ronaldo. Como diz o Ronaldo, Romero cheira gol, artilheiro do século no Corinthians. E ainda Thales Magno ficou no banco. E o Corinthians acabou poupando alguns jogadores, né? Muito preocupado com a pré-Libertadores. Ramon Dias acabou fazendo um time bastante alternativo, né? Colocou o Romero no lugar do Rodrigo Garro, não comprometeu, foi importante no sistema tático do Corinthians, marcou o primeiro gol. E o Ramon Dias também mexeu em sua defesa, sacando aí João Pedro Choca e André Ramalho. Os 2 zagueiros ficaram, eu acredito que sacou não por causa que eles serão reserva da agora para frente, não, é para dar minutagem a outros jogadores e descansar os atletas também, porque o Corinthians tem uma sequência de jogos aí praticamente a cada 3 dias um jogo. Já na quarta-feira o Corinthians enfrenta aí o Barcelona lá em Guayaquil, outro adversário difícil. Eu acredito que a defesa titular deve ser João Pedro Choca e André Ramalho, apesar, né, que André Ramalho esse ano
não está conseguindo performar. Conseguiu no final do ano passado performar muito bem, terminou a temporada em alto no Brasileirão, 10 vitórias de 10 jogos consecutivos, 9 vitórias sem perder, né? E André Ramalho sendo um destaque, tanto dentro quanto fora de campo. Mas esse ano, infelizmente, a realidade, ele não tá bem. E ontem quem fez a função do 10 no lugar do Rodrigo Faro, do Rodrigo Garro, é Memphis Depay, que marcou o segundo gol do Corinthians, eliminando aí o Mirassol do Campeonato Paulista. Memphis que atingiu aí ontem 18 participações, tanto fazendo gol quanto dando assistência. E quando ele chegar a 20 participações, ele terá mais um bônus de 1,5 milhão. Tendo em vista que mês passado ele alcançou 15 participações, recebeu 1,5 milhão. Mas é um jogador que faz a diferença no Corinthians. Tá voltando a jogar, não estava tão bem, né? Mas está voltando a jogar, tem que ter paciência, que esse time aí do Corinthians vai aos poucos se fortalecendo. Fabrício Angileri, que chegou na segunda-feira passada, foi apresentado, fez 2 treinos, e já nos treinos a gente já trazia para o canal que ele é um jogador diferente, é um jogador que tem uma técnica muito bem refinada, é um jogador que apoia bem, defende bem, e a chance dele estrear ontem era grande, e estreou mesmo. No segundo tempo ele entrou e fez mais que Matheus Bidu, muito mais, porque ele fez 2 lances importantíssimos. Um dos lances acabou aí descendo pela linha de fundo e cruzando na cabeça do Memphis Depay, fazendo 2-0 Corinthians. Um jogador que tem muita força física, é alto, né? Ajuda o sistema defensivo. Então o Corinthians acertou em fazer essa contratação espetacular, e acredito que hoje o São Paulo vence aí, e aí, né, vence o Novo Horizontino, e aí vai dar São Paulo e Palmeiras na semifinal, e Corinthians e Santos. Rapaz, vai ser jogão, hein? Vai ser jogão Corinthians e Santos, mas me preocupa Corinthians e Santos, porque o Mirassol ontem não ofereceu resistência ao Corinthians. O Mirassol, que pra mim tinha mais qualidade do que a Universidade Central, ontem não ofereceu. O Muralha não estava bem, o sistema defensivo do Mirassol não funcionou, né? E aí, contra o Santos, se o Corinthians pegar um Neymar, um Soteldo, um Guilherme, cara, pode tomar cuidado, porque o Mateuzinho, ele é fraco para marcar, tanto ele como o Bidu, mas quem vai ser titular vai ser o Angileri. Porém, na lateral direita, que o Neymar joga por ali, fazendo as infiltrações, descendo a velocidade, o Corinthians, se não tiver bem posicionado na defesa, bem postado, Neymar vai deitar e rolar, porque Mateuzinho, ele tem qualidade para atacar, para defender, tecnicamente é muito fraco. E aí você pega um Santos com velocidade, com vontade, com determinação, Corinthians vai sofrer. Olha o que eu estou falando, hein? Que o Corinthians era para ter contratado um zagueiro de seleção nessa janela, até tentou, mas devido estar com pouco recurso, né, as condições financeiras é muito fragilizada, Corinthians não conseguiu e deixou para o próximo semestre. Mas Corinthians precisa de um zagueiro de seleção para tomar conta aí dessa defesa do Corinthians, e o Corinthians aos poucos aí fortalecendo cada dia mais. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês gostaram do jogo ontem? Deixe seus comentários aqui no canal, o like e a inscrição no vídeo. Obrigado!